Boa tarde a todos. Sou Luiz Ribeiro Dias Filho, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credinter. Peço vênia aos participantes, pois vou retirar a máscara para melhor me comunicar. Senhores cooperados, a pandemia que nos assola há mais de um ano levou o Banco Central a autorizar a realização de assembleias digitais em todo o sistema financeiro nacional. Em função disso, viabilizaremos este mecanismo para realizar as nossas assembleias. Vou confirmar o quórum. No momento, participantes 118, portanto, quórum consolidado. Informo que o quórum vai modificar constantemente, é assim que se comporta uma assembleia digital. Composição da mesa. Em função da situação atípica, a composição da mesa ficará restrita ao mínimo possível, sendo constituída por apenas 3 pessoas: o presidente do Conselho de Administração, o coordenador do Conselho Fiscal e o secretário indicado pelo presidente. Convido, portanto, o senhor João Domingos Cabreira Picon, coordenador do Conselho Fiscal, a compor esta mesa, bem como o senhor José Roberto Ventavelli, gerente administrativo, para secretariar esta reunião, da qual participarão à distância, bem como os demais conselheiros acompanharão remotamente a Assembleia. Declaro, portanto, aberto a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob Credinter. Aviso. As assembleias serão gravadas e disponibilizadas nas mídias e ficarão disponíveis para os órgãos de auditoria e para o Banco Central do Brasil. Para melhor visualização da apresentação, recomendamos manter o celular na posição horizontal. O registro antecipado para participação nas assembleias se deu para organizar o acesso à sala de votação. Empregados e diretores executivos não têm direito a voto. Conselho de Administração e Conselho Fiscal não têm direito a voto nos assuntos de seus interesses, que são os itens 1 e 4 da Assembleia Geral Ordinária. Participam das assembleias os assessores jurídicos do escritório Aulino e Figueiredo de Belo Horizonte, especializado em cooperativismo de crédito, para prestar esclarecimentos de quaisquer dúvidas que porventura ocorram. Dinâmica das assembleias. Em cada apresentação do item da ordem do dia, será disponibilizado até 1 minuto para manifestação de dúvidas e esclarecimentos sobre o item em questão. Portanto, apresenta-se o item, abre-se 1 minuto, até 1 minuto, para manifestação de dúvidas e esclarecimentos sobre o item em questão. A manifestação será por áudio e vídeo. Para a manifestação, o cooperado deve levantar a mão no aplicativo, menu 3 pontinhos. Após atendido, fazer o mesmo caminho para abaixar a mão, conforme demonstraremos a seguir. Após esclarecidas as dúvidas existentes e encerrado o item da ordem do dia, não serão admitidas mais perguntas sobre ele, passando-se para o item seguinte e assim sucessivamente. Para se identificar, o cooperado deverá dizer seu nome e a agência onde mantém sua conta corrente. Agora aí está o esquema indicativo da participação do cooperado. Clicar 3 pontinhos, clicar levantar a mão para sair, clicar 3 pontinhos e clicar abaixar a mão. Ordem do dia. Muito bem, aí está a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, como está projetada. Vou me abster da leitura. Item, prestação de contas dos órgãos de administração e do parecer, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal. Convido o diretor executivo geral, Emerson Ribeiro de Andrade, para apresentar as prestações de conta. Olá, cooperadas e cooperados do Sicoob Credinter. Estamos aqui na nossa Assembleia Geral Ordinária. Eu sou Emerson Ribeiro de Andrade, diretor executivo, e venho aqui para fazer a apresentação da prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e compreendendo letra A, o relatório da gestão, letra B, balanço do exercício encerrado em 31/12/2020, letra C, relatório da auditoria externa, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, CNAC, e letra D, demonstrativo das sobras apuradas
em 31 de 12 de 2020. Essas demonstrações contábeis estão disponíveis no nosso site www.cicobi.com.br/web/Cicobi Credit Inter. Quem tiver interesse estará disponível lá nos detalhes, tudo com as notas explicativas, inclusive. Os números, pessoal, eu não vou falar de todos, mas alguns merecem muita ênfase aqui, e eu quero resumir nosso resultado, nosso ano de 2020, como é que aconteceu, como é que as coisas aconteceram. Nós pulamos, em termos de ativos, de 251 milhões no ano de 2019, fechamos 2019 com 251 milhões de ativos, pulamos para 369 milhões ao final de 2020, um crescimento de 47%. Outro item que merece destaque, nosso patrimônio líquido, que subiu praticamente 20 milhões de um ano para o outro. Fechamos 2019 com 42 milhões, fechamos agora 2020 com mais de 62 milhões de patrimônio líquido. Os ingressos vocês não estão vendo aí no slide, mas eu quero dar uma ênfase aqui nas receitas e despesas da cooperativa de um ano para outro. As receitas totais, fechamos com 47 milhões, pouco mais de 47 milhões, um incremento de 5%, né, de um ano para o outro, de 2019 para 2020. As despesas cresceram 1,8% de um ano para o outro. Destaque aqui para a despesa de pessoal, que teve um incremento de 20%, aqui consta do dissídio dos empregados, mas tivemos contratações, mesmo no ano de pandemia. Tivemos uma queda nas despesas com captação, obviamente aqui é reflexo da Selic, que caiu, assim como nossa centralização financeira rendeu menos. Por quê? Porque a Selic baixou bastante. Bom, de toda forma, a ênfase que eu quero dar é o seguinte: o resultado operacional antes das provisões, nós tivemos um crescimento no ano de 15%, somando 12.978 em 2020 contra 11.280 em 2019, e um crescimento de 15%. Agora, com as provisões para operações de crédito, aí nós tivemos em 2019 6.692 de provisão contra 3.688 em 2020. Ou seja, nós tivemos uma queda de quase 45% nesse item, que são as provisões. A sobra bruta do exercício, finalizando agora 2020, R$ 9.290.213,61, contra R$ 4.587.242,58 em 2019. Nós dobramos o resultado de um ano para o outro, 102,5%, né, de incremento, ou seja, um resultado histórico para a cooperativa, né, nossa cooperativa nesse ano 2020. Aqui o detalhamento das sobras que eu queria passar para vocês. A sobra bruta de R$ 9.290.000, nós pagamos juros ao capital de R$ 859 mil ao final de 31 de 12 de 2020. Foi na conta de vocês cooperados, proporcional ao capital social de vocês, gerando uma sobra antes das destinações estatutárias de R$ 8.430.000. Aí vem 10% para o FATS, mais 40%, que é o mínimo, para o fundo de reserva. Essa sobra líquida à disposição da GO, que estamos levando para vocês hoje, R$ 4.215.173,47. Esse é o resultado final que está sendo entregue à AGO, né, da cooperativa esse ano. Antes de encerrar minha apresentação, eu queria dar ênfase a alguns números nos últimos 3 anos, 3 exercícios, 2018 até 2020. Por exemplo, os ativos totais, nós crescemos 71% em 3 anos, saímos de 216 milhões em 2018, ao final de 2018, para 369 milhões ao final de 2020. Patrimônio líquido, tínhamos lá em 2018 38 milhões e meio, fechamos 2020 com 62 milhões e 895, ou seja, um crescimento de 63,2%. Depósitos totais, saímos em 2018 com 134 milhões e fechamos 2020 com 244 milhões, quase 245 milhões, um incremento em 3 anos de 82,1%. Maior crescimento em 3 anos nós tivemos com as operações de crédito, sendo 150,2% de 2018 para 2020, sendo, em números, 96 milhões e 871 em 2018, fechamos 2020 com 242 milhões e 344. Quer dizer, um expressivo crescimento, né, nas operações de crédito em 3 anos. Por fim, número de associados, 35,5% de incremento, 11.595 cooperados tínhamos ao final de 2018, fechamos em 2020 com 15.709. Temos potencial para muito mais, mas esses são os grandes números da cooperativa, do nosso Cicobi Credit Inter, agora findando o exercício de 2020. Grande abraço a todo mundo, até uma próxima.
os números são significativos. Para apresentar o relatório da auditoria externa, convido o conselheiro de administração, João Guilherme Dias Pereira. Olá, associados, tudo bom? Vou aqui apresentar, então, o relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis emitido pela CNAC, que é a Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. Relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis ao Conselho de Administração, à Administração e aos cooperados da Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, Cicobi Crediinter, Guaranésia, Minas Gerais. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, Cicobi Crediinter, que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cicobi Crediinter em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis ao Conselho de Administração, à Administração e aos cooperados da Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, Cicobi Crediinter, Guaranésia, Minas Gerais. Base para a opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Somos independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código Ético Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a eficiência de auditoria obtida é suficiente e aprovada para fundamentar nossa opinião. Belo Horizonte, Minas Gerais, 17 de fevereiro de 2021, Felipe Rodrigues Beiral, contador. Um abraço, meus amigos. Parecer do Conselho Fiscal. Para a leitura do parecer do Conselho Fiscal, convido o coordenador do Conselho, João Domingos Cabreira Picon. Olá, associados. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária da nossa Crediinter 2021. Eu sou o João Domingos Cabreira Picon, coordenador do Conselho Fiscal. E vou ler aqui, então, o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício 2020. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Cicobi Crediinter, Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, reunido em 26 de fevereiro de 2021, em cumprimento do artigo 85, inciso 4 do Estatuto Social, declara, para os devidos fins legais e estatutários, que procedeu a minucioso exame em todos os documentos e peças contábeis que compreendem o balanço geral relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cicobi Crediinter, Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, em 31 de dezembro de 2020. Assim, somos unânimes e favoráveis à aprovação das demonstrações financeiras relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Guaranésia, 26 de fevereiro de 2021, João Domingos Cabreira Picon, coordenador do Conselho Fiscal, Messias Herculano de Oliveira, secretário do Conselho Fiscal, José Pascoal da Silva, conselheiro fiscal efetivo. Obrigado pela atenção, boa Assembleia a todos. Proposta. Aprovação da prestação de contas dos órgãos de administração do exercício findo em 31 de 12 de 2020. É essa proposta que o Conselho de Administração apresenta à Assembleia.
Vou abrir espaço para manifestação dos cooperados e vou dar uma tolerância aí de 30 segundos. Caso não haver a manifestação, nós passaremos para o item subsequente. Tempo esgotado. Item 2 do edital. Destinação das sobras apuradas deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios relativas ao exercício de 2020. Desde o ano passado, o Conselho de Administração adotou uma política de fortalecimento do Fundo de Reserva, quando então a AGO destinou 100% das sobras para o mesmo. Essa política foi baseada nos seguintes fundamentos: a vulnerabilidade do capital social do associado, ou seja, o capital social do associado é sujeito a bloqueio judicial. A adequação das práticas internacionais de contabilidade. As cooperativas europeias excluíram o capital social do patrimônio líquido. Resgate eventual do capital social do associado. Planejamento estratégico do Sicob e da Central Cred Minas, que defendem uma política de fortalecimento do Fundo de Reserva. Mais solidez e resiliência no enfrentamento de crises e maior estabilidade à estrutura patrimonial. Vamos visualizar a situação apresentando o seguinte gráfico comparativo entre nossa cooperativa e a média das 75 cooperativas que compõem a nossa central. Em 2018, a Copa Credinter tinha 29% do seu patrimônio líquido suprido pelo Fundo de Reserva, enquanto que o sistema tinha 37%. 2019, 29, 41. 2020, 31, 45. 2021, 29% no nosso fundo de reserva e a média das cooperativas, 48%. Como podemos observar, o nosso fundo de reserva continua bem baixo, na média da central. Para sanar a médio e longo prazo essa defasagem, propusemos na reforma do Estatuto, que será apresentado na GE, a alteração da destinação do fundo de reserva de 40% para 65% das sobras do exercício. Portanto, sendo coerente com essa política, encaminhamos para a GO a seguinte proposta de destinação de sobras líquidas deste ano. Como o diretor Emerson Ribeiro de Andrade apresentou, ficou à disposição da GO R$ 4.215.173. Vamos que no dia 31/12, o capital social dos associados foi remunerado à taxa média da Selic, 20,75, representando um valor de R$ 859.866. Isso já entrou na conta corrente do cooperado. Portanto, o Conselho encaminha essa proposta de distribuição. 50% das sobras serão incorporadas ao Fundo de Reserva e 50% das sobras serão incorporadas nas cotas de capital do associado, fazendo em cada situação R$ 2.107.586. Se for aprovado, estaremos mantendo a política de fortalecimento do Fundo de Reserva iniciada no ano passado. Então, proposta do Conselho de Administração: aprovação da destinação das sobras na forma apresentada pelo Conselho. Tudo será votado ao final no processo de votação conjunta. Abrimos a manifestação. Um cooperado já se manifestou. Por favor, dá voz e vídeo ao senhor Geraldo Zapper. Oi. Oi, pois não? Por favor, cooperado, se identifique e fale sua agência. Agência 3122, Geraldo A. Oliveira. Pois não, qual é a sua observação?
Se não for aprovado essa distribuição aí, qual seria a segunda opção? O encaminhamento do Conselho de Administração, e já está com a certa orientação da assessoria jurídica, é que, se houver uma outra proposta, ou o cooperado quiser encaminhar uma outra proposta, isso será decidido no processo de votação, tá certo? Aberto a votação, o cooperado que discordar vota contra a proposta do Conselho de Administração. Se a proposta do Conselho de Administração não atingir o quórum necessário, então, no retorno para a Assembleia, será colocado novamente voz a você, para você montar a sua proposta para apresentação à Assembleia. Você entendeu? Então, nós vamos levar a sua observação até o processo de votação, caso a proposta do Conselho não atinja o quórum mínimo necessário, será submetido, então, novamente à Assembleia a proposta que o senhor eventualmente apresentar. Sim, muito obrigado. Pois não. Mais alguém? Não? Tempo esgotado. Item 3 do edital, que é um item técnico, que é o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das cotas partes integralizadas. Isso é uma forma tradicionalmente adotada por nós, onde estão os R$ 2.107.586 destinados à distribuição, a cota parte, será assim distribuída: 50% aos aplicadores, sendo 25% para o saldo médio em conta corrente e 25% do saldo médio em aplicações, fazendo um total de 526 mil para cada saldo médio. E 50% para os tomadores de crédito. Esse valor integral de R$ 1.053 serão acreditados sob os juros normais pagos, ou seja, aquele cooperado que tomou dinheiro e pagou juro terá esse retorno, o retorno deste valor. Aprovação da forma de cálculo para a distribuição das sobras na forma apresentada pelo Conselho de Administração. Tempo. Tempo esgotado. Item seguinte, o item 4 do edital de convocação. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e ou benefícios dos membros da diretoria executiva. Para melhor clareza na exposição dos custos dos órgãos dirigentes da cooperativa, o Conselho de Administração optou por apresentar os valores dos honorários e das cédulas de presença praticados. Até então, nós só utilizávamos o valor global, tanto para a diretoria executiva como para o Conselho de Administração. Então, são esses os valores dos honorários. Honorário do presidente do Conselho de Administração, R$ 25.876,75. Honorário mensal do presidente do vice-presidente do Conselho de Administração, R$ 16.139,59. Valor unitário de cédula de presença dos conselheiros de administração e fiscais, R$ 2.846,44. Salientamos, estamos ao honorário do presidente e do vice, cédula de presença e os valores referentes aos encargos. Somos aos valores da cédula de presença dos conselheiros de administração, os valores que são debitados no INSS. Os valores dos honorários de cédula de presença serão corrigidos com o mesmo índice dos salários dos empregados com database em novembro de 2021. Honorário da diretoria. Honorário do diretor-geral, R$ 25.102. Honorário do diretor operacional, R$ 16.806,27. Desculpe. Honorário do diretor de risco, R$ 11.764,49. O valor global
para a diretoria executiva, que faz no máximo 1.131.410. Já vamos explicar, então, a razão desse valor global. São os honorários dos diretores executivos, os valores referentes aos encargos e benefícios citados. Os valores dos honorários também serão corrigidos nos mesmos índices do salário dos empregados, com data base em novembro de 2021. Em função da remuneração variável, pelo cumprimento de metas de até 3 honorários, é que você cria esse valor global para os diretores, onde, então, eu reafirmo, no máximo poderia ser gasto isso daí. Normalmente não se atinge esse teto dado. Todos os honorários apresentados estão de acordo com a tabela de referência adotada por nossa central, para as cooperativas do nosso porte. É bom salientar que as cooperativas são divididas por porte por ativos totais, até 50 milhões, de 50 a 150 milhões e acima de 150 milhões. Como o diretor Emerson já falou, e hoje eu atualizo basicamente o número para vocês, os nossos ativos totais já atingiram 400 milhões de reais. Tá? Só para efeito para ver a dimensão do nosso negócio, o patrimônio líquido encostou em 70 milhões, os depósitos totais hoje estão na faixa de 270 milhões, as operações de crédito, 266 milhões, e os números de associados estão por volta de 17 mil associados. E também informo que o resultado acumulado no exercício, de janeiro a março, soma hoje R$ 1.842.758.000. Do Conselho, aprovação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e ou benefícios dos membros da diretoria executiva, conforme encaminhado pelo Conselho de Administração. Tempo. Tempo esgotado. Item 5 do edital de convocação. Eleição da comissão eleitoral originária e da comissão eleitoral recursal. As comissões são eleitas com mandatos de 4 anos e não estão sujeitas à remuneração. Elas apenas são acionadas em época de eleição de 2 em 2 anos, renovação do Conselho Fiscal e eleição geral dos conselhos. Apresento os nomes que compõem a chapa única. Comissão eleitoral originária, efetivos: Antônio Carlos Pitondo, Elcio José Martins, Altran José da Silva Júnior. Suplentes: Hugo Vitor Coutinho, Doncélio Guimarães, Vivaldo do Amaral. Comissão eleitoral recursal: Diego de Melo Pereira, Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale, Vanderlei José Crivellari. Suplentes: Gilberto Leandro Vieira, Antônio de Carvalho, Paulo da Cruz Dionísio. Proposta: aprovação da chapa única para a eleição da comissão eleitoral originária e da comissão eleitoral recursal. Tempo. Esgotado. O item 6, assuntos diversos de interesses sociais. Esse assunto, gente, nós vamos deixar para tratar junto com o item 3 da ordem do dia do AGE, que também é sobre os assuntos diversos pertinentes à AGE, após as votações, porque nós queremos encurtar o tempo até as votações, para que o pessoal vote e fique liberado para outras atividades. Portanto, AGE 2021, Assembleia Geral Extraordinária, ordem do dia, reforma geral do Estatuto Social da Sicoob Crediinter, sem alteração do objeto social. Item 2, reforma geral do regimento eleitoral do Sicoob Crediinter. Item 3, assuntos diversos. Convido
O diretor executivo de riscos, controles e compliance, Tiago Marcelino Correia, para apresentar a proposta de reforma geral do regimento eleitoral. Reforma geral do Estatuto. Olá, associados e associadas do Cicobi Creditor. Sou o Tiago Correia, diretor de riscos e controles e compliance, e venho apresentar para vocês o item 1 desta GE, que é a reforma geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social. Primeira proposta para a reforma já inicia-se no artigo 1º, com a inclusão do município de Artur Nogueira na área de ação do Cicobi Creditor, alinhado ao Plano Nacional de Expansão do Cicobi, para a abertura de mais um ponto de atendimento ainda no exercício de 2021. Consequentemente, haverá a inclusão do município de Artur Nogueira na unidade regional 2, que compreende basicamente os municípios localizados no estado de São Paulo. O parágrafo 9º, a readequação textual com a realocação do artigo 91, já existente no Estatuto Social. O artigo 7º é apenas uma atualização simples da redação. O artigo 9º também uma atualização simples da redação. O artigo 20 vem para a simplificação do processo de readmissão de associados, consequentemente, a exclusão do parágrafo 1º. O artigo 22 vem com a redução do valor mínimo de integralização no ato de admissão, de R$ 100 para R$ 20, com o objetivo principal de facilitar novas admissões na área de expansão da cooperativa. Consequentemente, haverá a exclusão do parágrafo 3º do artigo 24. O artigo 27 vem para a simplificação do processo de devolução de cotas partes, em caso de ligamento associado, com alteração dos incisos 1º e 2º do artigo 27, que estabelecem formas diferenciadas para a devolução de cotas. O artigo 29 é a inclusão da seção 4ª da compensação. Esse artigo possibilitará a cooperativa promover a compensação entre o capital social e o saldo devedor do associado, de operações de crédito em geral, vencidas e vincendas. O artigo 33 propõe a alteração do percentual para a destinação das sobras do exercício de 40% para 65% ao fundo de reserva, visando cumprir principalmente o planejamento estratégico do Cicobi e da Central Crediminas, que tem por objetivo dar mais solidez e resiliência ao sistema. Ainda é o objetivo desse planejamento equacionar a proporção do fundo de reserva na composição do patrimônio líquido em 70%. O artigo 51 é a inclusão entre as competências da Assembleia Geral a deliberação de doação de imóvel de uso da cooperativa. O artigo 58 é a inclusão de novas diretrizes para o exercício de cargos estatutários do Cicobi Creditor, de acordo com as normas do Cicobi e do Banco Central do Brasil. Neste artigo, a inclusão de outros incisos e também de outros parágrafos a seguir. Aqui nós vemos o inciso 13º, inciso 14º, o inciso 15º, 16º e 17º. Aqui o parágrafo 1º, parágrafo 9º e parágrafo 10º. Parágrafo 11º, 12º, 13º, 14º. Aqui nós vemos o parágrafo 15º e 16º. Então, como eu disse, essas inclusões de incisos e novos parágrafos, vêm para criar e dar novas diretrizes para o exercício e ocupação de cargos estatutários no Cicobi Creditor, seguindo principalmente as normas do Banco Central e do Cicobi. O artigo 69 é a inclusão entre as competências do Conselho a deliberação sobre criação de comitês consultivos. O artigo 72 é a atualização do texto para possibilitar o Conselho de Administração a constituição ou a designação de novos membros da diretoria executiva, no máximo 5, Passa a ser no mínimo 3, no máximo 5, conforme o grau de exigência exercido sobre o crescimento da cooperativa. O artigo 74, parágrafo 1º e 77 é a alteração da redação, considerando que essas substituições já estão sendo previstas no regimento interno da diretoria executiva. O artigo 91, a inclusão face à possibilidade de realização de reuniões e assembleias, presenciais e semipresenciais. O artigo 92
a inclusão face à possibilidade do processo de admissão de associados ser totalmente de forma digital, constituindo o mesmo valor probatório do documento original para comprovações de auditoria e integridade. Bom, pessoal, essas são as propostas do Conselho de Administração para a reforma geral do Estatuto Social. Portanto, a proposta apresentada pelo Conselho é pela aprovação da reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Creditor. Tempo. Quem quiser se manifestar. Oi. O cooperado Geraldo Zapper levantou a mão. Essa diminuição do valor aí da integralização, ela vai atingir pessoas jurídicas também ou só físicas? Jurídicas também. Ela é geral. Aí o jurídico atualmente é 500, iria para quanto? Não, a jurídica hoje, eu vou perguntar, Geraldo, eu vou só dar uma consultada, eu não estou lembrando de cabeça quanto está a jurídica. Eu vou pedir para o Tiago de Risco se manifestar aqui, para me falar quanto está o valor atual. Está R$100, né? R$100. Tanto jurídica quanto física. Tá? Tudo vai ser abaixado para 20. Isso se dá principalmente em função da política de expansão, nas áreas de expansão. Nas áreas onde estão bem estabilizadas, não faz muito sentido, mas para o processo de expansão e competição, principalmente no estado de São Paulo, é muito importante para nós adotarmos este valor. Alguma pergunta? Não, tempo esgotado. Vamos para o item 2, que é a reforma geral do regimento eleitoral do Sicoob Creditor. Convido novamente o diretor de Risco e Compliance, Tiago Marcelino Correia, para apresentar a proposta da reforma geral do regimento eleitoral. Olá, associados e associadas. Venho neste momento apresentar o item 2 desta GE, que é a reforma geral do regimento eleitoral do Sicoob Creditor. A reforma inicia no artigo 3º, com a inclusão do parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, parágrafo 2º, 3º e 4º, e alteração do inciso 1º do parágrafo 5º, que é a adequação do artigo à possibilidade de realização de assembleias e eleições presenciais, semipresenciais e digitais. O inciso 2º vem com a inclusão visando evitar dificuldade no controle de votação ou mesmo fraude no processo eleitoral, ou até mesmo erro, né? Desta forma, recomendamos não prever no regimento eleitoral a possibilidade de utilização do boletim de voto, mantendo o sigilo do voto, conforme preconiza o regimento eleitoral. O inciso 3º e 4º, letra A e letra B, vem para estabelecer forma diferenciada e tempo de votação para assembleias presenciais, digitais e semipresenciais, assim como no parágrafo 2º do artigo 7º, que estabelece forma diferenciada para a propaganda eleitoral para as assembleias presenciais, digitais e semipresenciais. O artigo 12, letra A e letra B, é uma simplificação do processo de comunicação. O artigo 15, parágrafo 1º, 2º, inciso 1 e 2, é a adequação do processo de votação para assembleias semipresenciais e digitais. No caso de assembleia presencial, o uso de cédula permanece inalterado. Assim, também é o parágrafo 3º, inciso 1, 2, 3 e 4, que também é uma adequação do processo de votação das assembleias semipresenciais e digitais. O artigo 16º, parágrafo único, estabelece forma diferenciada de tempo de votação para as assembleias presenciais, digitais e semipresenciais. O artigo 29 e artigo 30 vem com a inclusão prevendo que o processo de coleta e apuração de votos
se dará para as assembleias presenciais que utilizarão células de votação. Isso porque, na votação eletrônica, o sistema fará esse processo automaticamente. O artigo 31, parágrafo 1º, aliás, parágrafo único, é a adequação do artigo às votações eletrônicas. O artigo 35 e 36 é a adequação, considerando que o artigo 28 refere-se a assembleias em que foram utilizadas células de votação no processo eleitoral. Sendo assim, recomendamos que o parágrafo 1º e 2º do artigo 28 incluir os dois artigos em disposições finais, abrangendo as votações realizadas por meio eletrônico. Bom, pessoal, esta é a proposta do Conselho de Administração para a reforma geral do regimento eleitoral. Portanto, a proposta é aprovação da reforma geral do regimento eleitoral do Sicoob Crédito, conforme proposto pelo Conselho de Administração. Abro espaço de tempo. Tempo esgotado. Item 3 do edital de convocação, assuntos diversos de interesses sociais. Para melhor andamento dos trabalhos, este item será abordado juntamente com o item 6 da GO após o processo de votação. Informações para a votação. O voto é secreto e automaticamente apurado pelo sistema e divulgado no menu Votações. Isso é feito dentro do aplicativo. Ninguém tem acesso a isso, a não ser, obviamente, as auditorias nas formas consolidadas, mas o voto é secreto. O tempo de votação estimado, dado, será de 20 minutos. Após concluir as votações, retornar à sala de reunião, onde serão tratados os assuntos gerais pendentes e divulgados os resultados da votação, apesar de eles estarem publicados lá no menu Votação. Depois, nós promoveremos o encerramento e, após o encerramento, haverá um sorteio de brinde. Agora, com muita calma, vamos fazer o passo a passo de como votar, só para reforçar. Lembre-se, atenção, aguardar o final das orientações para entrar no menu de votação, tá? Porque só será aberto na hora que eu der o comando aqui. Primeiro passo, clique em sair para fechar a janela de reunião. Segundo passo, clique no menu. Terceiro passo, clique em votações. Quarto passo, clique em deliberações da GO e AGE. Quinto passo, clique em iniciar votação. Sexto passo, clique em começar. Sétimo passo, realize as votações clicando em um dos botões. Se concordar com os encaminhamentos, com as propostas do Conselho de Administração, vote sim. Se não concordar, vote não. Se não quiser nem votar sim, nem votar não, abstenha-se. Mas é necessário que vote, porque para abrir a próxima tela de voto, você tem que realizar o voto. Sim, não ou abster-se. Após o voto de todos os temas propostos, você vai confirmar o voto. Muito bem, eu vou abrir o tempo para a votação. Portanto, teremos aí 20 minutos para votar, com um certo nível de tolerância, de acordo com o andamento da votação. Tá? Portanto, iniciar a votação.
Pois bem, retornando à sala assemblear, vamos dar continuidade aos trabalhos enquanto se conclui o processo de apuração da votação. Tá? Já está automatizado, já mandamos, já fechamos o período de votação, já ele será publicado lá no menu, na estrutura de votação. Tá? Portanto, retornando, eu coloco agora para apreciação o item 6 da AGO, que é os assuntos de interesse da sociedade. Se alguém tiver alguma manifestação, por favor, o faça. Abra o tempo. Tempo esgotado. Ponho a apreciação, o índice 3 da AGE, assuntos diversos de interesse. Abra o tempo. Certo? Eu já tenho aqui uma prévia da votação. Votos dos associados. 141 votos. Não votantes, 218. Os registrados, né, para a votação. O sim prevaleceu em todos os itens, sendo no primeiro item 139 votos a favor do sim, 2 não e 2 abstenções. No item 2, destinação das obras, 137 votos sim, 4 não, nenhuma abstenção. Na fórmula de cálculo, 139 sim, 1 não e 1 abstenção. Remuneração de honorários, 129 sim, 2 não e 10 abstenções. Aprovação da eleição da Comissão Eleitoral, 134 sim, 0 não, 7 abstenções. Aprovação da reforma dos estatutos, 137 sim, 0 não, 4 abstenções. Aprovação geral do regimento eleitoral e do Sicoob Creditas, 139 sim, nenhum não e 2 abstenções. Portanto, prevaleceu o encaminhamento proposto pelo Conselho. Agradeço a participação de todos que votaram. Agora, gente, antes de encerrar, eu gostaria, se vocês me derem a liberdade, de apresentar alguns agradecimentos importantes, porque essa Assembleia foi um aprendizado para nós também e exigiu toda uma dedicação de nossa equipe. Tá? Portanto, eu quero agradecer aos funcionários da TI, Bruno, Rodrigo, Patrick, Tavares e Júlio, ao Fabrício da Comunicação, ao Zé Roberto Ventavelli, diretor, e o diretor de risco, Tiago Correia, que sem o empenho deles, essas assembleias não teriam ocorrido. Agradeço também a diretoria executiva, gerentes de negócios, gerentes de agência e todo o corpo funcional de nossa cooperativa, que, junto com o pessoal terceirizado, foram capazes de superar os desafios que enfrentamos no ano passado e nos entregar bons negócios e um resultado expressivo de sobra no exercício findo. Agradeço de sobremaneira o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, que não envidaram esforços na realização de suas responsabilidades. Agradeço nominalmente Roberto Kleber, José Rubens, João Guilherme, Alencar, César Petretti, Caio Rivetti, João Cabreira, Messias, José Pascoal, Adenício, Célio e Tânia, pelo empenho. E, acima de tudo, agradeço aos cooperados, donos e razão de ser da cooperativa, que estiveram conosco participando e estabelecendo parcerias, portanto, viabilizando o ato cooperativo. A cooperativa é o cooperado, e ela não existe sem ele. Gostaríamos de ter apresentado os projetos de metas e de expansão que desenvolvemos para este ano e o ano que vem. Mas esses tempos incertos exigem prudência. Lembremos de um ditado: cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Não fazem mal em nossas atitudes individuais, aos nossos negócios e à nossa cooperativa.
Com cautela, mas esperançoso, espero revê-los em breve, certamente em um momento mais tranquilo e seguro. Assim, declaro encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicob. Boa noite e boa sorte a todos. Olá, associados do Sicob Creditor. Como havia divulgado, vamos então à realização do sorteio dos brindes para quem participou conosco aí dessa incrível AGO e AGE 2021. E para encerrar aqui, vamos sortear esse fone de ouvido, tá bom? Bluetooth. E vamos ao sorteio. Primeiro contemplado aí, associado. Vamos lá. Sorteio, estou recebendo aqui o resultado. Ok? Então, vamos lá. Fone Bluetooth. O associado contemplado foi o André Sávio, do PA 06 de Aceburgo. Tá joia? Parabéns aí, vai levar um fone de ouvido Bluetooth com microfone. Parabéns, Sávio. Enquanto eu preparo aqui o segundo item, vamos ao segundo sorteio, então, que é um Power Bank, um carregador portátil. Tá joia? Vamos lá. Resultado, segundo. E o sorteado foi o André Boaventura Comide, da agência de Guaranésia. Tá bom, pessoal? Esse foi o ganhador do Power Bank carregador portátil. Tá joia? Obrigado pela participação de todos. Para receber os brindes, os nossos gerentes entrarão em contato com os ganhadores. Tá bom? Obrigado, forte abraço a todos e até uma próxima GO.